Convido a todos a se colocarem de pé. Vamos ler o texto sagrado. Mateus, no capítulo 19, versículos 16. Mateus, Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 19, versículos 16. Leiamos, que diz assim: Eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através desta palavra. Diga: Senhor, eu quero aprender com o Senhor nesta noite. Não só quero guardar a tua palavra, mas também quero praticar a sua palavra. Porque em vão será guardar e não colocar em prática. Diga: me ajuda, Senhor. Amém. Eu amo o nosso Cristo. Eu amo a pedagogia de Jesus. Como Jesus não é agressivo ensinando. Como Jesus não é violento ensinando uma verdade tão poderosa. Quem tem conhecimento é diferente. O verdadeiro conhecimento não deixa ninguém arrogante, prepotente nem soberbo. O verdadeiro conhecimento é demonstrado pela humildade, em compartilhar com quem não sabe, em ensinar e direcionar aqueles que estão perdidos. Muitas vezes, algumas pessoas se ensoberbecem por deterem alguns títulos, deterem algumas informações, ou até mesmo por ter algumas posições de destaque na sociedade, se acham superiores a outra. Algumas pessoas acham que a chancela para chegar ao céu, a chancela, o carimbo para chegar na eternidade, são as posições que ele tem nesta vida, são os títulos que ele tem na sociedade, os destaques e os méritos dele nesta vida, quando na verdade é um equívoco total. Todas as coisas dessa vida são temporais. Só que algumas pessoas vivem como se são eternas, e os bens e os títulos que têm também são eternos. E não são. A casa passa, os títulos passam, a idade passa, os cargos passam, os títulos passam, a riqueza acaba, a força acaba. Aquela mente brilhante que não esquecia de nada, aquela mente que tem um repertório poderoso em filosofia, em teologia, em pedagogia, em geografia, em história, em ciências, em biologia, em química, em física, em matemática, tudo isso passa. Vem o Alzheimer, vem o esquecimento, vem tudo. Aquela força de levantar pesos, aquela habilidade, aquele gingado acaba, a habilidade na corrida acaba. Nós somos temporais, mas Deus é eterno. Quantos creem nisto? Dá glória para Jesus. Precisamos levar a sério esta verdade. Nós somos temporais.
E às vezes as pessoas dizem: nossa, pastor, isso aí eu já sei, está no meu coração, mas está internalizado, está nato. Já nascemos com uma tendência ao pecado. Herdamos de Adão e Eva esta natureza pecaminosa. E tal como os nossos pais, os nossos ancestrais, eles foram enganados por Satanás, dizendo: vocês serão iguais a Deus. E algumas pessoas, pelas filosofias que seguem, pelas ideias que seguem, pelas ideologias que seguem, pelas direções que seguem, demonstram que acreditam nesta mentira de Satanás. Eu não sou eterno, você também não é eterno, somos temporais, somos passageiros e haveremos de prestar contas diante do Deus Todo-Poderoso. Não importa que não acredite, não importa que não creia, não importa a religião que siga, todos irão prestar contas ao Deus Todo-Poderoso. Final das contas, o religioso é passageiro. Final das contas, o ateu é passageiro. No final das contas, o maior cristão, o que se acha o mais bambambam, é passageiro e vai prestar conta diante do Deus Todo-Poderoso, porque só Ele é eterno. Todos têm a consciência de que esta vida é passageira, mas engodado e enganado pelo maligno, acha que são eternos. Já notou que a pessoa que não tem o ego tratado, ou o caráter tratado, não tem o caráter parecido ou de Cristo, quando ele assume determinadas posições, ele se acha o ditador, ele se acha o superior, e passa. Ele chega a um título, a uma posição numa empresa, na sociedade, e de repente ele começa a se achar, como diz um adágio popular, a última bolacha do pacote. Tudo vaidade. Coração do homem é vaidoso. Coração do homem é vaidoso. Quando criança, a gente acha que pode comer de tudo e fazer de tudo. Chegamos à adolescência, achando que vou crescer e serei dono do meu próprio nariz. Vou fazer o que eu quero. Chega a juventude, agora eu vou poder arrebentar, faço o que eu quero. E aí o tempo vai passando, e só depois que as perninhas começam a ficar bamba, que começamos a enxergar embaçado, que começamos a tremer a voz, que precisamos a tropeçar com facilidade, que começamos a ficar resfriado com facilidade, ficar doentinho com facilidade, é que nos damos conta de que não somos eternos e que não somos isso tudo que imaginamos. Esta vida passa. Esta vida é passageira. Diga comigo, vida passageira. Esta vida é passageira. Mas temos a noção de que há uma parte em nós que é imaterial, que não morre. Corpo morre, beleza morre, riqueza acaba, mas a alma, ela não morre e ela vai prestar conta diante de Deus. Todos sabem que há uma vida que é diferente desta, uma vida eterna. Diga comigo, vida eterna. E esta vida eterna, só quem proporciona, só quem assegura é Deus. Esta vida eterna, quem nos assegura é um Deus que é eterno. Só alguém que é eterno pode assegurar vida eterna. Alguém temporal, como homem, pode prometer coisas temporais e a si mesmo falhar, porque o homem pode mentir, o homem está sujeito a prometer e não cumprir. As coisas eternas, só um Deus eterno pode assegurar. Quantos têm certeza aqui da vida eterna?
esta segurança, essa seguridade, só o próprio Deus pode nos dar, pode nos fornecer. Não importa que seja rico, não importa que seja pobre, não importa que seja um douto ou indouto, não importa um religioso, um livre pensador, todos se preocupam com a vida eterna. Todos. Conta-se que numa terrível turbulência num avião, o Mateu, que estava presente, começou a gritar: Deus, Deus me socorra, Deus socorra. E alguém que sabia das suas incredulidades, das suas dúvidas, logo questiona: na hora da dor, não tem para onde correr. Nas emoções e nas vaidades da vida, o homem nega tudo. Todos têm a consciência de que um dia prestará conta diante de Deus, e há uma vida que não é passageira, há uma vida que é eterna. A passagem que lemos é de um homem muito destacado na sociedade. Este jovem aparece justamente na última viagem de Jesus a Jerusalém. Ele entra em cena e, preocupado com a vida eterna, é um homem da classe alta. Lucas vai descrever ele como um príncipe. Era alguém notável, era alguém destacado, muito rico. Poderia ser um governador, porque a palavra originária lá para príncipe dá a conotação de governador, comandante, um chefe, um líder, é alguém de destaque na sociedade. E tem um outro agravante: ele tinha muitas propriedades, era muito rico, tinha muitas riquezas para se preocupar, tinha muitas fazendas para se preocupar, mas havia uma inquietude nele. Qual a inquietude? Vida eterna. O que vai ser de mim na eternidade? O que será da minha alma na eternidade? Será que eu tenho direito à vida eterna? E ele vai procurar justamente Jesus. Ele vai procurar justamente Jesus. E não é aleatória esta pergunta. É um judeu, é alguém que tem uma formação muito boa, que conhece todos os mandamentos, alguém que está preso a um sistema religioso na época, e ele vai procurar justamente Jesus. A ideia aqui é que, se ele pergunta a Jesus o que ele faz, o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna, é porque ele sabia que Jesus ensinava corretamente sobre a eternidade e sobre o caminho para se chegar à eternidade. Para ele procurar Jesus é porque ele tinha certeza que os ensinos desse mestre eram ensinos confiáveis. Para ele procurar Jesus é porque ele tinha certeza que este mestre não era um charlatão, não era um sofista mentiroso. Ele sabia que Jesus ensinava de verdade para a eternidade. O que faz este homem se preocupar com a eternidade? Se aos olhos dessa sociedade materialista a vida dele estava tranquila? Por que se preocupar com a eternidade se ele guardava os mandamentos desde a infância? Por que se preocupar com a eternidade, já que ele era um homem muito rico e muito destacado na sociedade e na religião da época? Por que se preocupar? Porque se ele conhecia de trás para frente, de frente para trás, todos os mandamentos, todas as leis, e ele seguia. Por que se preocupar? Porque ele não foi procurar um rabino? Porque ele não foi procurar outro mestre? Porque em questão de eternidade, só um entende.
em questão de eternidade, só um compreende. Podem ser rabinos, mestres, doutores da lei, mas de eternidade só uma entende, e só um pode assegurar. Quem dizia? O apóstolo Pedro dissera assim: para quem iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Bendito seja aquele que vive e reina para sempre. Era bom escutar os mestres da época? Era bom escutar os filósofos da época? Era bom escutar os homens de boa oratória? Mas por que perguntar a Jesus sobre a eternidade? Porque Ele é a eternidade. Só Ele entende de eternidade. Só Ele pode assegurar de eternidade. Se Ele te prometer hoje mesmo, estarás comigo no paraíso, pode assegurar, porque Ele é a verdade. E diferente de muitas áreas científicas que diz que não existe a verdade, são as verdades, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, não é vai, ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho é Ele. Ninguém vem ao Pai senão por Cristo. O jovem rico, ele vem a esse encontro para falar sobre as suas inquietudes. Eu amo as perguntas. Eu gosto das perguntas. Não gosto muito das respostas, porque elas são reducionistas e, em alguns casos, nos aprisionam. É bom as perguntas, mas algumas pessoas só ficam nas perguntas. Quando nós chegamos a Jesus com questões, Ele é a resposta que preenche todo o vazio do nosso ser. O jovem rico vem com uma indagação. O jovem rico pergunta: o que eu preciso fazer? O que é que eu preciso fazer de bem, de bom, para herdar a vida eterna? Jesus logo vai dizer para ele: olha, quem é bom senão Deus? Por que você está me chamando de bom? Bom, perfeito, completo é Deus. Quem crê nisto? Aquele homem está reconhecendo a divindade de Jesus? Aquele homem está reconhecendo que Jesus é Deus encarnado? Ainda não. Mas ele reconhece que este mestre Jesus fala de forma diferente, ensina de forma diferente, ensina de forma libertadora. Porém, ele tem uma pergunta. Mas a questão é: como você reage quando você pergunta e a resposta não é aquela que você quer ouvir? Como você reage quando a resposta mexe com aquilo que o teu coração está preso? Como você reage quando a resposta de Deus é justamente quebrando todos os altares que você está preso? Como que você reage quando a pergunta de Jesus é tão poderosa que te joga ao chão e te faz sentir o pior dos mortais? Aquele jovem indaga: o que é que eu faço? Mas para Jesus não adianta fazer uma mega pergunta. Uma pergunta mega importante, porque deve haver a preocupação em todo o ser sobre a eternidade, mas de nada adianta fazer essas célebres, essas profundas perguntas e não querer renunciar. De nada adianta querer saber sobre eternidade, se quando se falar de eternidade, o semblante cair. Não querer renunciar. Não adianta fazer uma pergunta mega importante e não querer renunciar. Não adianta se preocupar com a vida eterna e permanecer preso no pecado.
De nada vai adiantar mostrar através de perguntas que está preocupado com a vida eterna, mas a direção que está seguindo é uma que vai levar à ruína. De nada vai adiantar questionar e não querer renunciar a si mesmo. De nada adianta perguntar se, quando a mensagem do Evangelho confrontar o meu eu, o seu eu, reagiremos com tristeza e com desprezo. A pergunta feita é porque Jesus ensinava o caminho correto para a entrada no reino de Deus. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mas não adianta só questionar. É preciso agora render-se, é preciso arrepender-se, é preciso crer de todo o coração. Algumas pessoas fazem perguntas bonitinhas e demonstram bom conhecimento bíblico, porém não crê naquilo que falam, e não estão dispostos a viver por aquilo que falam ou encontram nas Sagradas Escrituras. João vai escrever no capítulo de número 1 e os versículos 11 e 12, dizendo: veio para os que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Somente os que creem em Jesus, somente os que se arrependem dos seus pecados, somente os que vão a Cristo pela fé, e crendo, se arrependendo, confessando os seus pecados, só apenas esses se tornam filhos de Deus e aptos para a eternidade, selados para a eternidade, carimbados para a eternidade, segurados para a eternidade, e de forma alguma ninguém lança fora. Apenas estes, os que creem. Na mensagem inicial do Evangelho, o próprio Cristo, Marcos no capítulo 1:15, diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ô bom mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Ele diz assim: conhece os mandamentos? A resposta é a seguinte: desde a minha mocidade. Quantas pessoas se orgulham? Eu oro tantas vezes por dia, meus pais são pastores, minha mãe é da oração, eu sempre frequento igreja. Isso não te assegura a eternidade. Eu já li a Bíblia 10 vezes. Isso não te assegura a eternidade. Eu estou na igreja há 30 anos. Não te assegura a eternidade. Eu jejuo 7 vezes na semana. Isso não te assegura a eternidade. Continue frequentando a igreja, continue lendo a palavra, continue orando, continue jejuando. Mas por favor, se a entrada no céu for a partir de jejum, se a entrada no céu for a partir da tua oração, se a entrada no céu for a partir dos seus méritos, o que você faz, o que Jesus fez na cruz do Calvário? Qual o propósito de Cristo sofrer ao ponto de ser humilhado e lançado na cruz? Se eu posso ser salvo pelos meus méritos, por aquilo que eu posso fazer e sei fazer, qual o propósito de Jesus morrer na cruz do Calvário? Qual o propósito de Cristo padecer na cruz do Calvário? Ser humilhado e ser envergonhado diante dos homens, ser esbofeteado, ser cuspido, ser despido, receber uma coroa de espinho. Se os meus méritos
me salvam, se minhas obras me salvam, se frequentar cultos me salvam, então eu estou dizendo que foi em vão a morte de Jesus. Eu estou dizendo que eu diante de Deus me torno uma torre de Babel. Eu estou me tornando diante de Deus um anátema, uma vergonha, porque eu estou dizendo e querendo anular o sacrifício de Jesus. Todos quantos chegarão à eternidade, não chegarão pelos seus méritos, não chegarão por suas religiosidades, não chegarão pelos seus sacrifícios, não chegarão pelas obras que fazem, não chegarão pelas suas esmolas, não chegarão pela voz que têm, não chegarão porque pregam, não chegarão porque são evangélicos, chegarão por causa do sacrifício de Jesus. Será que tem alguém aqui que ainda crê nisto? Tem alguém que ainda crê nisto aqui? Ainda é se arrependendo. Olha o que Jesus vai dizer para o jovem. Você conhece eles? Quais? Olha, ele esnoba ainda. Em outras palavras, um brasileiro falando. Diz aí, mano. Diz aí para você ver que eu acerto na hora. Pode falar. Aí Jesus recita, ele, desde a minha juventude. Ele diz, mas você quer se tornar perfeito, né? Resta o que, mestre? Diz aí. Vai lá, tá vendo que eu sou o cara? Eu não sou o cara, desde a juventude, obedeço tudo, conheço tudo isso aí. Ele disse, quer ser perfeito, né? Quer que eu te assegure? Vai lá, pega toda a sua propriedade que você tem, toda a sua riqueza, vende, dá aos pobres, e venha me seguir, e eu te darei. Eu te darei a vida eterna, eu te darei um tesouro no céu, eu te darei morada no céu. Quando ele ouve isso, ele se entristece. Aquele jovem demonstra que o seu coração está preso às riquezas, e o problema não são mais riquezas. Problemas não são títulos, problemas não são cargos, problemas não é formação, problemas não são o dinheiro, o problema é o coração enganoso que se apega a essas coisas e fazem destas coisas o seu Deus. Lembro-me de uma palavra de um senhor muito simples, que dizia-me, meu jovem, o dinheiro como nosso servo é uma bênção, mas como nosso Senhor é uma desgraça. O pobre vai dizer assim, ainda bem que eu não sofro disto. Sofre também. Há pobres mais presos à riqueza do que certos ricos. Porque Cristo não está fechando a porta, dizendo, quão difícil é um rico entrar no reino do céu. Jesus não está dizendo, nenhum rico vai entrar. Ele está dizendo, que dificuldade, hein? O rico preso à riqueza vai ter dificuldade de entrar no céu, porque eles não querem renunciar. Ele vai ter dificuldade. E aí não é só riqueza que pode impedir alguém de chegar na eternidade. Tem muitas coisas que as pessoas se prendem. Há pessoas que se prendem a aspectos físicos. Há pessoas que se prendem a um título, há pessoas que se prendem a um sobrenome até. Há pessoas que se prendem a um idioma que sabe falar melhor do que outro. Há pessoas que se prendem pela hierarquia que está. Há pessoas que se prendem a coisas efêmeras, bobas, a voz que tem. Bobagem. Isso será o peso, a âncora que prenderá muitos nesta vida. Estas coisas serão as âncoras, o peso que prenderá muitos nessa vida e os impedirá da eternidade. Não que Deus não tenha poder para salvar tantos quanto creem, mas elas preferiram prender-se às coisas desta vida do que às coisas que são eternas. Todos que se aproximaram de Jesus precisaram crer.
Todos que se aproximaram de Jesus precisaram demonstrar fé. O paralítico de Cafarnaum, a mulher hemorrágica e tantos outros exemplos das Escrituras, e o próprio Cristo fez questão de notificar: a tua fé te salvou. Em outro momento, Jesus olha para o paralítico, vê a fé de quem está ali e diz assim: perdoados são os seus pecados. Antes de curar, Jesus salva aquele homem. Porque melhor do que ter riquezas, melhor do que ter saúde física, é ter a certeza da vida eterna. Melhor do que ter o nome destacado onde quer que seja, melhor do que tudo isso, é ter o nome escrito no livro da vida. Melhor do que ser reconhecido por grandes autoridades, é ser reconhecido nos céus. É os céus saber que você existe, é um adorador. E ele no grande dia, o dono do reino celestial, dizer para mim e para você: vinde benditos de meu Pai. A expressão mais dolorosa não é um parente, um amigo que nos convidou para uma festa, para um evento, e dizer na nossa face: não te conheço, saia daqui. Isso passa. Outras festas podem acontecer. Outros convites podem vir. A dor mais terrível é saber o Todo-Poderoso dizer face a face: apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Quando aquele jovem, ele diz: o que faço para herdar a vida eterna, ele estava preocupado, ele sabia dos ensinos do mestre que eram verdadeiros, e ele está preocupado com isto. Tem se preocupado com a vida eterna? Ou está tão abastecido pelas coisas desta vida, que devido ao que você faz, devido àquilo que você realiza e que parece bonito aos seus olhos e aos olhos da sociedade, e isso já é a tua segurança de vida eterna? Porque ora, porque jejuma, porque leu tantas vezes, porque sabe recitar tantos versículos, isso já te faz tranquilizar quanto à vida eterna? É o que você faz que te dá a segurança da vida eterna, ou o que Jesus fez na cruz do Calvário? As tuas obras são temporais, são como obras de palha, que o fogo passará e devorará. A obra de Cristo na cruz do Calvário é obra firme e é eterna. Quantos creem nisto? Pode aplaudir o Senhor Jesus? Primeira coisa que a gente aprende com aquele jovem, com a história desse jovem, é que ele até questiona, ele se preocupa com a vida eterna, mas ele não está disposto a se arrepender dos seus pecados. Ele não está disposto a renunciar. Segunda, ser um religioso. O texto nos mostra que este homem era um religioso. Desde a sua mocidade, ele conhece muito bem os textos sagrados. Ele conhece os mandamentos. Vamos contextualizar, vamos trazer? Ele conhece muitos hinos, muitos louvores. Ele sabe os hinos oficiais de alguns cultos. Ele sabe até como é que ora. Senhor meu Deus, meu Pai, né? Oração mecânica. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Já sabe até de cor. Ele dobra o joelho: Senhor, perdoa meus pecados, minhas falhas. Só isso, é mecânica. Não demonstra relacionamento com Deus. E por isso, esta passagem nos notifica o seguinte: ser um religioso não é ser um cristão verdadeiro. Saber recitar versículos, saber que tem 66 livros na Bíblia, saber que no Antigo Testamento tem 39, no Novo 27, saber que de Gênesis a Apocalipse Cristo é o assunto máximo e principal das Escrituras Sagradas, isso não é tudo. Saber o que é jejum, saber o que é oração, seguir todo um ritual, seguir toda uma liturgia bonitinha, isto não me assegura.
Isso não me torna um cristão verdadeiro. Cantar louvores, participar de um coral, saber cantar, saber pregar, saber abrir um culto, isto não me assegura ser um dizimista. Deus quer mais, é mais, é mais, é mais. Aleluia, é preciso crer, é preciso se arrepender, é preciso relacionamento, é preciso proximidade com Deus. Alguns não querem se aproximar de Jesus, porque a primeira coisa que vai ouvir de Jesus é: arrependa-se dos seus pecados. Alguns querem seguir Jesus distante, alguns querem acenar para Jesus, alguns querem vislumbrar Jesus, mas não querem se aproximar, porque próximo de Jesus, nossas vergonhas são expostas. Perto de Jesus, próximo a Jesus, os nossos pecados são revelados, porque Ele é a luz, e a luz traz à tona toda obra. Primeira coisa que vai escutar é: arrependa-se, porque se não houver arrependimento, pode ter cantado bonito, pode ter pregado bonito, pode ter 30 anos na igreja, 40 anos na igreja, pode conhecer a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, mas isso só vai ser para destruição. Guardar os mandamentos instituídos pelo Senhor para ser salvo. Olha que contradição. Eu guardo os mandamentos, está faltando o que mais? Eu já guardo. E se alguém que não sabe que nossas obras são insuficientes, as nossas obras são insuficientes para nos salvar. A minha riqueza é insuficiente para me salvar. Os teus títulos é insuficiente para te salvar. A tua posição social é insuficiente para te salvar. A tua obediência aos seus pais é insuficiente para te salvar. Você vai me dizer: mas pastor, então quer dizer que eu não preciso obedecer aos pais? Tem que obedecer aos pais, mas eu não posso usar isto como mérito. Pastor, quer dizer que eu não posso pertencer à Igreja Deus e Amor? Não é isto que está aqui em foco. A questão é que eu não posso achar que é isto que assegura a eternidade. Pastor, quer dizer então que não precisa ser dizimista? Também não é isto que está em foco. É que eu não posso usar disto de ser dizimista como mérito para a salvação. Eu sou pastor, então quer dizer que eu tenho que deixar de ser pastor para entrar no céu? Não, eu tenho que deixar de ser rico, eu tenho que ir para pedir esmolas? Também não é isto. O Senhor está dizendo: desapegue-se, renuncie aquilo que prende o seu coração a esta vida. Aleluia. Eu guardo os mandamentos para a salvação. É inútil. Mas não é o Senhor que mandou? Sim. Mas Ele disse que veio cumprir a lei. Eu já cumpro. Você já vê uma arrogância. Porque não tem um humano justo. Não há um justo nenhum sequer. Acertamos um e erramos 10. Damos 10 passos certos e erramos 1000. Isso já nos torna impotentes quanto à salvação. Isso já nos torna dependentes de alguém perfeito. E o único perfeito Redentor Salvador é Jesus Cristo. Se você crê, levante as mãos e dá um glória para Jesus aí. Aplauda Ele com bastante alegria. Eu não creio na afirmação desse jovem que eu não tenho desobedecido nenhum desses. Eu tenho cumprido todos. Mentira. Não há um humano perfeito. Todos nós falhamos. Todos nós somos imperfeitos. Ele não tinha condição, literalmente falando, ele não tinha condição de obedecer, literalmente, guardar todos os mandamentos. Obedecia a um, descumpria 3. E ele estava em falta de uma máxima: Deus acima de todas as coisas.
Deus acima de todas as coisas. Ele não adulterava, não matava, não roubava, não um monte. Porém, ele não colocava Deus em prioridade na sua vida. Deus não era o primeiro na sua vida. O primeiro da vida dele era aquilo em que o seu coração estava preso, a riqueza. E quando foi tocado neste, o semblante dele caiu. Tem muita gente que vai pular, mas quando for repreendido, quando for tocado na ferida, o pulo acaba na hora. Tem pessoas que vão estufar o peito e dizer eu sou, eu posso, mas na hora que a verdade é manifesta, os balões do ego são esvaziados e ele percebe que ele não é nada, que ele não pode nada, que ele é imperfeito e que ele é dependente do Todo-Poderoso. Só os dependentes de Deus podem glorificar ao Senhor. Nós vivemos numa sociedade em que os homens, eles dedicam-se a muitas coisas. Rituais, penitências, esmolas, caridades. Sobem ladeiras descalços. Sobem montanhas de joelhos, dizendo que estão sacrificando a Deus. Rituais e mais rituais. Fazem sacrifícios e mais sacrifícios, porém estão com suas almas vazias de Deus, vazias do Senhor. Fazem até sacrifícios, fazem até penitências, dão até esmolas, mas os seus interiores, o seu interior está vazio de Deus, zero de Deus. Mais alguma coisa, faz mais alguma coisa. Deixa eu dizer, Cristo já fez aquilo que você nunca conseguiria fazer. Se apegue, creia em Cristo Jesus, creia na morte de Jesus na cruz do Calvário. Foi por você, foi para te assegurar a vida eterna. O verdadeiro sentido da vida em Deus não é o fazer, mas é o ser. Em Deus não é o que eu faço, em Deus é o que eu sou, a partir do momento que eu me arrependo e me conecto ao Cristo. Você vai me dizer assim, mas e o que diz Tiago no capítulo 2, versículo 26, pregador? Diz que a fé sem obras é morta. Um cristão, um salvo já entendeu isso. Um cristão salvo, o homem salvo, o salvo em Cristo Jesus, ele já entendeu que não são suas obras que salvam. Ele não precisa praticar boas obras para conquistar a salvação, porque ele é um salvo, ele pratica as boas obras. Porque ele é um salvo, ele ama, ele perdoa, ele dá esmolas. Porque ele associa tudo isso, o mérito de tudo isto é de Cristo. Se ama, se perdoa, se está em paz, se canta, se prega, se evangeliza, se está em unidade, se é um bom funcionário, se é um bom esposo ou esposa, se é um bom filho, é porque é um salvo em Cristo Jesus. Se é um dizimista, é porque é um salvo em Cristo Jesus, e não o contrário. Não podemos barganhar, praticar a simonia, que é achar que eu posso comprar os benefícios de Deus, achar que eu possa comprar as bênçãos, os milagres do Senhor a partir do meu dinheiro. Terceira coisa que nós aprendemos aqui, com a história, com a passagem deste jovem rico: queria a vida eterna, mas era apegado às coisas materiais. Não se pode servir a dois senhores. Nós temos hoje um evangelho que tem tirado a cruz, tem tirado os espinhos da estrada, tem tirado as pedras do caminho, tem estendido um tapete bonito.
esse é um falso evangelho. No mundo tereis aflições. Um evangelho falso, fajuto, adulterado, que diz para as pessoas que elas não irão sofrer, que diz para as pessoas que elas podem servir a Deus e continuar nos seus pecados, que elas podem ser de Deus, que elas irão para o céu, mas elas podem continuar praticando suas torpêndias, podem continuar praticando suas vergonhas. Esse não é o evangelho de Jesus. Cristo não veio morrer na cruz, Cristo não veio padecer por nós para ensinar um caminho que seja mais fácil do que Ele seguiu. Não existe um evangelho de complacência. O evangelho de complacência é o evangelho de Satanás, é a mensagem do engano, que quer aprisionar as pessoas nos seus pecados, nos seus prazeres, para no final, apartai-vos de mim, maldito. É impossível chegar ao céu preso às coisas desta vida. É impossível chegar ao céu sem arrependimento sincero. É impossível chegar ao céu sem uma conversão. É impossível chegar ao céu se não for justificado, perdoado pelo Senhor Jesus. Não tem céu sem desapego. Não há céu sem renúncia. Não há céu sem renúncia. Eu não posso aqui modificar o evangelho para me parecer bonitinho, secularizado. Não, o evangelho, as escrituras permanecem para todo sempre. Passa céu, passa as culturas, passa todas as filosofias, mas a palavra do Senhor permanece a mesma. Quantos creem nisto? Quantos creem nisto? Fica feio falar assim, né? Nos dias de hoje fica feio pregar assim. Mas no final, todo pregador há de dar conta no dia do juízo. Há de dar conta no dia do juízo. Um médico, o paciente foi consultar ele, e ele percebe que esse paciente está em risco, e ele não avisa, haverá punição para ele. Ele sofre as sanções. Essas vidas estão em nossas mãos. O sangue dessas vidas estão em nossas mãos. Precisamos voltar ao evangelho de anunciar para ricos e pobres o arrependimento sincero. É preciso desapegar. É preciso escolher Jesus. Ricos e pobres, doutos e indoutos, precisam renunciar, tomar a cruz e seguir até o fim. Elite ou plebe precisa entender que só Jesus salva. Religiosos e não religiosos precisam entender que só há salvação em Cristo Jesus. Que independente das riquezas que tem, isso não chancela, e isso não vai influenciar. Isso não vai influenciar para que a mensagem seja amolecida para ser transmitida. No grande dia, não vai haver um Cristo dizendo: você era aquele rico? Um instantezinho que a gente conversa ali numa mesa à parte. Você é douto? Quantos estilos você tem? Aguarda um pouquinho, porque eu vou ter uma conversa diferente com você. Todos irão. Não vai ter distinção. O juiz é para todos. A vida eterna, a salvação e condenação, a céu e inferno. Jesus veio dizendo: em mim você está seguro, comigo você tem a eternidade garantida. Ora, mas comigo você tem a eternidade assegurada. Em mim você pode ficar tranquilo, porque você será salvo, e eu te apresentarei no grande dia ao meu Pai, dizendo: Pai, esse aqui é um dos que se arrependeu. Que Deus te abençoe.